bom dia, gente. O nosso grupo vai falar sobre nutrição comportamental no tratamento de diabetes. E o grupo é composto por mim, Laís, Eduíges, Adriele e Bruna. A gente achou bem difícil falar sobre esse tema, até então eu particularmente nunca tinha relacionado a diabetes, que é uma doença crônica não transmissível, com a nutrição comportamental, mas a gente tentou buscar o máximo de conhecimento possível. A diabetes mellitus é uma doença crônica não transmissível, uma das doenças mais, faladas atualmente, associadas às doenças cardíacas, entre outras. Ela é caracterizada pela hiperglicemia resistente, ou seja, a glicose fica na corrente sanguínea sem ter, o que ser feito. Isso acontece devido à falha no hormônio da insulina, ou seja, não existe insulina, ou a insulina não consegue realizar a função que ela deveria. Então, isso tudo leva a um distúrbio, uma redução da qualidade de vida, um aumento da morbidade, complicações vasculares e muitas outras coisas que vão afetar negativamente a saúde do indivíduo. De acordo com dados da OMS, a diabetes mellitus atinge 415 milhões de pessoas mundialmente. E o crescimento não nos últimos 10 anos, mas a Vigitel analisou de 2006 até 2016. O crescimento da diabetes se deu em cerca de 61,8% no Brasil. Isso ocorreu devido às mudanças no comportamento alimentar, o sedentarismo, a idade. Quanto mais velha a pessoa, maior a sua chance de desenvolver diabetes. Estou mostrando para vocês agora uns dados da Vigitel em 2016. Mostra um aumento significativo entre os anos de 2006 e 2016, como eu já tinha dito. E aqui nesse gráfico a gente pode ver que a curva roxa, ela simboliza as mulheres. Começa em 6,3% em 2006 e vai até 9,9% em 2016. Já os homens começam em 4,6% em 2006 e vai até 7,8% em 2016. Ou seja, a gente consegue analisar que as mulheres têm um maior diagnóstico de diabetes do que os homens. Outro dado da Vigitel em 2016, ele associa a faixa etária e os anos de estudo. Como eu tinha falado anteriormente, aqui a gente pode ver que de 18 a 24 anos, a chance de desenvolver diabetes é 0,9%. Já de 65 para cima, é 27,8%. Ou seja, quanto maior a idade da pessoa, quanto mais velha ela fica, maior a chance de desenvolver a diabetes. E quanto à escolaridade, quanto menor a escolaridade, maior a chance de desenvolver diabetes. Ou seja, quanto menos tempo a pessoa estuda, maior a chance de ter a doença crônica. Aqui a gente pode ver que de 8 a 0 anos de escolaridade, a ocorrência de 16,5%, e quem possui 12 ou mais anos de escolaridade, a ocorrência é de 4,6%. O comportamento alimentar está relacionado com a diabetes porque ele mostra a ligação que tem entre o indivíduo e o alimento. O comportamento alimentar, assim como os hábitos alimentares, eles são influenciados por diversos fatores. Ele é formado através de escolhas, regras, o ambiente que você vive, os pais responsáveis, o jeito que você se relaciona com as pessoas, os lugares que a pessoa frequenta, tudo isso está influenciando o comportamento alimentar. Então, a gente procurou estabelecer a ligação que tem entre o comportamento de uma pessoa com o desenvolvimento da doença crônica. A nutrição comportamental, ela tenta parar de abordar as coisas de uma maneira o que é saudável e o que não é saudável, o que pode e o que não pode comer. Ela tenta desmistificar isso, tentando entender a relação que o indivíduo tem com a comida, entender como a maneira deles de se relacionar, quer tirar a culpa do indivíduo, entender o relacionamento de um com o outro. O que ocorre é que ela tenta promover mudanças no comportamento alimentar do indivíduo que vão alterar significativamente na doença crônica. E os tratamentos, os segmentos que a nutrição comportamental utiliza no tratamento da diabetes são as entrevistas motivacionais, terapia cognitivo-comportamental, comer intuitivo e as competências alimentares. O nosso estudo, a nossa metodologia. Nosso estudo foi feito uma revisão literária,
em que a gente, através das plataformas Cielo e Google Acadêmico, a gente buscou artigos científicos, também se embasou em livros acadêmicos, e as palavras-chave que a gente utilizou para buscar sobre esse tema foram diabetes, nutrição comportamental, nutrição, acompanhamento alimentar, problemas psicossociais e hábitos alimentares. Foram os termos que a gente usou para poder chegar à conclusão do nosso trabalho. Então, gente, vou comentar com vocês sobre a nutrição comportamental no tratamento de diabéticos. Muitos podem pensar que a nutrição comportamental não vai ser incluída no tratamento de diabéticos, já que ela é considerada por nós nutricionistas uma estratégia. Só que levando em consideração que a nutrição comportamental ela se baseia em comer com equilíbrio, a gente pode avaliar que qualquer alimento que tenha algum nutriente, tem espaço dentro de uma alimentação saudável, desde que a gente vá avaliar a quantidade que está sendo ingerida e a frequência com que estão comendo esses alimentos. Então, a gente pode usar a nutrição comportamental no tratamento de diabéticos, desde que eles comam, vamos dizer, doce, com uma frequência menor e tenham junto ali com esse comer doce, uma alimentação saudável, uma alimentação regrada e uma alimentação rica em nutrientes. E que seja baixa em glicose. Aí vai ter o quê? O que a gente vai conseguir com isso? A gente vai conseguir um equilíbrio. E aí a gente tem que pensar que junto com a diabetes vem problemas psicológicos, vem transtornos clínicos, e que a gente, incluindo assim a nutrição comportamental, a gente tende a diminuir esses acontecimentos e esses episódios, e levando para um lado que a pessoa pode transformar isso em um estilo de vida, que ela possa comer, mas comer com equilíbrio, que é o que a gente está sempre falando aqui. Um pouquinho agora sobre o modelo de Greaves, que esse modelo é um modelo que tem uma pauta que é considerada a mudança do comportamento ligado a portadores de diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2. Nessa pauta existem perspectivas biopsicossociais, que são trabalhar a dieta e atividade física conjuntamente, mobilizar o apoio social, utilizar técnicas de mudança de comportamento, aumentar a frequência de contato com o paciente, incluir técnicas de automonitoramento e acompanhar a manutenção dos comportamentos apreendidos. Essas são as 6 perspectivas. Só que esse modelo ele é composto por 3 palavras, vamos dizer assim, que são 3 etapas, que é a etapa 1, motivação, a etapa 2, ação e a etapa 3, manutenção. Na etapa 1 de motivação, a gente tem que compreender o nosso processo de mudança, que é o processo que a gente tem que olhar e avaliar o que está errado e o que tem que mudar. Na segunda etapa é explorar e evocar a motivação, já que a gente tem que ter uma motivação para que as coisas consigam fluir e a gente conseguir chegar ao nosso objetivo final. E a terceira é buscar apoio social, já que a gente na vida, eu pelo menos sou muito assim, a gente precisa de ter um apoio ali, a gente precisa de ter alguém para se inspirar e apoiar a gente, que no caso desse tratamento para as pessoas que têm diabetes, uma das pessoas vai ser nós, nutricionistas, que estamos ali para apoiar o nosso paciente e ele conseguir atingir o objetivo dele. Depois, a gente tem a segunda palavra, que é a palavra ação. É subdividida também em 3 etapas, que é a primeira etapa, tomar a decisão, na primeira etapa, tomar a decisão de agir. A gente tem que agir, porque se a gente não agir, a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo. Na etapa 2, é estabelecer um plano de ação. O que seria um plano de ação? A gente meio que planejar como que a gente vai fazer isso para chegar no nosso objetivo final. E a terceira é manter o automonitoramento. Então, nessa fase, é necessário explicitar, resumir
e rever as motivações, de forma que essa mudança no estilo de vida venha acontecer agora, para depois a gente chegar na terceira fase, que é a manutenção. O que seria essa manutenção? É a gente manter esse comportamento alimentar que a gente está tendo de uma forma que ele possa se prorrogar para o resto da nossa vida e a gente não ter mais problemas com a nossa alimentação. Então ele é dividido em duas etapas, que é revisar o processo e a motivação. Que é o quê? Esse revisar o processo e a motivação. A gente não pode perder a nossa motivação para conseguir chegar no nosso objetivo final. E a gente rever se todos os processos, tudo que a gente conseguiu fazer está correto. E temos a segunda, que é estabelecer estratégias de prevenção de recaídas. Então, a gente tem que pensar também que, vamos supor, eu tive uma recaída, eu não estou conseguindo me alimentar adequadamente, não está sendo um estilo de vida para mim. Eu não posso pensar em desistir, entendeu? Eu tenho que pensar em uma forma de... Posso ter recaídas, isso não vai me fazer mal. Eu vou ter a recaída e aí vamos voltar aos poucos e a gente conseguir chegar de novo na nossa meta, que é a nossa meta de manutenção. A partir do momento que a gente passar por todas essas fases, a gente vai chegar na nossa mudança do estilo de vida. Bom, vou falar do modelo de aderência e autocontrole. Esse modelo, para ter a adesão de indivíduos com diabetes do tipo 1, ele inclui 2 tipos de tratamento. E esse tratamento é intervenções comportamentais e atendimento de pacientes em grupos. E eu vou falar separadamente de cada um. Primeiro, intervenções comportamentais. Para ficar mais claro, ele é um segmento de 12 meses. E o que é isso? É onde vai ter o acompanhamento desse paciente durante todo mês, né? Nesse período de 12 meses. E ele é muito útil e ele faz ele segue alguns parâmetros, que é, por exemplo, na avaliação do conhecimento nutricional prévio desse paciente. E o que é isso? É aquele primeiro contato que se tem com o paciente. É aquele onde se tem, vamos supor, a primeira consulta. E, no caso, o profissional vai estar conhecendo esse paciente melhor, vai ser avaliado o histórico familiar, o estilo de vida, seus hábitos alimentares e na verdade, o que a gente conhece como anamnese. Então, após isso, é sugerido ao paciente a ele fazer uma exploração. E o que é isso? É onde o paciente ele vai registrar em um caderno tudo o que ele fez durante o dia. A quantidade de alimento que ele ingeriu, a quantidade de água que ele ingeriu, qual tipo de alimento. E isso vai ser assim ao longo do dia e durante, né, o período estabelecido pelo profissional. E depois desses registros feitos pelo paciente, ele vai levar até o profissional. Além disso, ele vai também estar registrando o local onde é feito essas refeições. Por exemplo, se é numa lanchonete, se é num restaurante, se ele faz mesmo em casa, se é na sala, na cozinha, na frente da televisão, né? Vai estar incluindo essa automonitorização, que é esse registro ao longo do seu dia, e incluindo também o local onde é feito essas refeições. Em um outro momento, né, junto com o paciente, ele vai explicar a relação do indivíduo com a comida. E isso vai ser muito útil para esse paciente, porque ele vai aprender a ter controle, que na verdade é o autocontrole. Ele vai saber controlar o estímulo da alimentação que procede da ação. E o que é isso? É aquele momento em que ele vai
saber se controlar. Não, é o horário de eu comer a refeição? Não, não é, então eu não vou comer agora. Então, após o profissional fazer um plano alimentar para ele com horários estabelecidos, né? Aí ele vai ter, a partir, né, daí ele vai ter um controle. Então ele vai saber, é o horário que eu posso estar alimentando? Então, e além também do ato de comer. Então, vamos supor, se ele tem costume de comer, de fazer refeições na televisão, ele vai saber que não, que ele tem o momento dele comer, então ele vai parar tudo que ele está fazendo, então ele vai sentar. Então, é a relação da comida com o indivíduo, do indivíduo com a comida. Então, ele vai parar, ele vai sentar, ele vai observar. Não, esse é meu momento, eu vou sentar, eu vou observar o que eu tô comendo, vou analisar a quantidade, o tipo de alimento, porque muitas das vezes, quando você tá na frente de uma televisão, do celular ou fazendo qualquer outro tipo, junto com o ato de se alimentar, isso é muito... O paciente não dá conta do que come em excesso, e isso, né, para um paciente com diabético, isso não é legal. E além também dele controlar e aprender a conviver com a recaída que tem. Mas para isso, nesse momento com o paciente, o profissional ele deixa muito bem claro o porquê dele seguir a dieta, o porquê dele estar fazendo isso. O paciente tem que entender de forma clara e objetiva que por ele ser diabético, ele tem que seguir alguns passos para ele estar bem, evoluir com o tratamento. Então, isso é uma conversa ali com o paciente. O profissional deve deixar muito bem claro o porquê dele estar seguindo essa dieta, esse plano. Porque muitas das vezes, quando o profissional só passa lá um cardápio, um planejamento, sem explicar, a chance daquele tratamento não ir para frente é muito grande. O paciente acaba tendo essa recaída. E é muito importante também o profissional ele reforçar a importância do indivíduo, ele tá sempre acompanhando as consultas todos os meses, como eu falei, que é um segmento de 12 meses, então o profissional ele deve reforçar ao indivíduo a importância de todo mês ele estar nessa consulta, porque cada mês é um passo, um novo aprendizado, é um novo controle que ele vai aprendendo junto com o profissional, e isso é um modelo de adesão, né, e de autocontrole. E também eu volto lá na parte do tratamento, que é o atendimento em grupo com esses pacientes. O atendimento em grupo, ele é muito importante também, porque nos grupos, durante os grupos, o paciente, às vezes, tem um paciente com diabetes que não aceita, acha que só ele tem, e na verdade não é isso. Quando ele está em grupo, ele vai ver que não é só ele que tem a diabetes, que outras pessoas também têm. Então, ali ele vai aprender, ele vai ver que não é só ele, e às vezes com outras pessoas nesse grupo, ele vai estar assim, ele vai se sentir bem e até mesmo aprender com outras pessoas. Eu vou dar até um exemplo, no estágio que eu fiz Foi Social, e tinha muitos grupos. E os grupos assim que mais tinham gente eram controle de diabetes, de obesidade. Então, assim, é um momento em que ele senta ali e ele vê que o negócio não é só com ele. Então, é uma chance dele levar esse tratamento à frente muito mais fácil do que quando ele se isola, ele é sozinho. E então, é isso. Os atendimentos em grupo, ele faz com que ele enxergue o problema dele, né? Por ele ser diabético, e ele aprende com outras pessoas, que às vezes a autoestima dele não tá lá em cima. Vem outra pessoa que tem o mesmo problema que ele, e assim, mostra que aquilo ali é fácil de resolver, fácil de se tratar,
e então é muito assim, questão mesmo de compartilhar com o outro. Você sabe o que é ou já ouviu falar em diabulimia? Diabulimia é um distúrbio alimentar de jovens diabéticos do tipo 1. Nada mais é do que a junção de diabetes e bulimia. Nesse caso, esses diabéticos fazem a omissão ou a redução da administração da insulina em até 25% da dose recomendada. Nesse caso, eles fazem essa ação purgativa durante 3 meses, com o objetivo da perda de peso, além dos sintomas comuns da bulimia, que é o comer compulsivo e a expulsão desse alimento. A diabulimia tem como sinais e sintomas o controle metabólico desordenado, a hiperglicemia frequente, a dislipidemia, nesse caso a hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, a recusa para aumentar as doses da insulina, e é importante também lembrar que esses diabéticos tentam fazer a administração da insulina em locais mais reservados, para que ninguém veja que eles estão fazendo a redução dessa administração, ou às vezes nem fazendo a administração da insulina. A perda ou o ganho de peso, que vai totalmente ao contrário do objetivo deles com essa ação, que é a perda de peso. A visão distorcida da autoimagem, a baixa autoestima, a falta de concentração, fadiga constante e sintomas depressivos. A diabulimia tem como consequência a retinopatia. Retinopatia é uma lesão na retina ocular que é causada pela falta de circulação sanguínea no local. A nefropatia diabética, que é uma doença renal também associada com a diabetes, a hipoglicemia e a hipercolesterolemia. Como prevenção e tratamento, temos a terapia cognitiva comportamental, que vimos aí que ela é de suma importância para transtornos alimentares, e os procedimentos em grupo, que também ajudam muito. A pessoa entra em contato com outros que também têm a mesma realidade e também são jovens, gostam de encontrar, de ter conversas. E as abordagens mais severas podem agravar o tratamento. E dentro dessas abordagens severas, a gente pode colocar a terapia dietética, que nesses casos não é eficiente. Como considerações finais, podemos concluir que a terapia cognitivo-comportamental no tratamento da diabetes é uma terapia relativamente nova. Além disso, em ambos os modelos propostos por Graves e Luttenberg, tem como foco a intervenção comportamental para o incentivo de mudanças de hábitos e comportamentos, bem como proporcionar o apoio social e familiar. O tratamento é importante, pois ajuda os indivíduos a atingirem autocontrole e realizar mudanças. Porém, não deve-se esquecer o tratamento medicamentoso. Nós concluímos, então, que o tratamento da diabetes deve ser a junção do tratamento da terapia cognitivo-comportamental juntamente com o tratamento medicamentoso.